Fala, galerinha do Jota Explica, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, voltamos para uma aula de redação, tá? Então vamos lá. A gente trabalhou já a competência 1, certo? Na última aula. Agora nós estamos trabalhando, né, por competências, né? Após trabalhar a 1, nós iremos trabalhar a competência 2, fechou? Então, a competência 1, né, a gente percebe que ela foi mais voltada ali para gramática, mais para essa área. Já a competência 2, ela vai para um meio totalmente diferente desse, né? Então, ela não foca mais ali na gramática, ela vai ter outros focos, tá? Algumas pessoas dizem que é a mais complicada. Eu não acho, eu acho a competência 1 muito mais complicada do que a competência 2. Mas porque minha maior dificuldade em língua portuguesa é justamente a gramática, fechou? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, o computador está na minha frente, eu vou ler a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, ela já pede isso em primeira mão. Segundo, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, ela nos pede, na verdade, três coisas. Ela nos pede para compreender a proposta de redação, fechou. Ela nos pede para aplicar conceito de várias áreas do conhecimento, né? Então, mais uma coisa. E ela nos pede, né, para escrever aí nessa estrutura de um texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? Então, é uma competência só que nos pede três coisas. Por isso, algumas pessoas costumam dizer que ela é a mais complicadinha, por mais que eu não ache ela tão complicada assim. Eu acho ela muito mais fácil de, né, de manusear, de entender ali, do que a competência 1, fechou? Vamos lá. Então, em linhas gerais, o que seria essa competência 2, né? Ela se resume àqueles três aspectos que eu trabalhei com vocês, tá? Então, ela se resume em respeitar essa estrutura do texto dissertativo, né? O texto dissertativo a gente trabalhou lá no nosso primeiro vídeo, né? Que é aquele texto de 4 parágrafos, normalmente, contendo argumentos, introdução e uma proposta de solução. Então, ela nos pede para respeitar essa estrutura, tá? Ela nos pede para entender o tema. A gente vai ver depois qual é a diferença entre assunto e tema, porque não é a mesma coisa, tá? Mas ela nos pede para respeitar esse tema, não fugir nem tangenciar este tema, ficar ali na maior pontuação. E ela nos pede também, né, para ter uma bagagem ali sociocultural, né? O que seria essa bagagem sociocultural? Seria trabalhar aí outras áreas de estudo, né? Outras áreas do conhecimento. Sociologia, história, matemática, ciências, enfim, todas as áreas do conhecimento que nós temos aí durante a nossa vida. Isso vem de uma bagagem adquirida por nós, então vai do nosso interesse adquirir esta bagagem para poder trabalhar no nosso tema, no nosso texto, beleza? E aí, essa competência aqui nos cobra isso, nos cobra de ter um maior, como eu posso dizer, uma maior abordagem desses temas, uma maior visão para isso, né? Então, o corretor vai corrigir nesta competência se você realmente trabalhou, né, com mais de uma área de conhecimento, se você respeitou uma dissertação argumentativa, se você está dentro do tema. É muito comum a fuga do tema. Por que é comum essa fuga do tema? Porque as pessoas não se atentam muito a isso. E aí elas acabam tangenciando muito esse tema. Elas acabam saindo muito do tema específico, beleza? E aí a gente não pode fazer isso, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho nesse vídeo sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Lembra que no último vídeo eu falei onde cobrava, né, no enunciado, a competência? Nesse aqui também cobra, tá? Então, nesse aqui, vamos ver, o cara fala lá, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Ponto. Então ele já fala aí, ó, a partir da leitura dos textos motivadores, porque eles vão nos dar ali, né, os textos de apoio, tal qual a gente pode sim tirar alguma coisinha dali. E aí ele continua, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, tá? Então ele já fala aí que nós devemos utilizar das áreas do conhecimento que nós trabalhamos aí durante as nossas vidas, beleza? Então normalmente o Enem ele espera que o estudante que preste esse vestibular seja aquele que acabou de sair da escola. Por isso que ele deixa aí muito fresco essa coisa, né, de conhecimentos gerais de outras áreas de conhecimento.
tá? Mas aí a gente sabe que a realidade não é essa. Então, quem não tá saindo do vestibular, do ensino médio agora, quem já tem uma caminhada maior aí, leia bastante, pegue bastante aí, né, influências dessa área, pegue bastante informações sobre outras áreas do conhecimento, se mantenha antenado, tá? Essa é a coisa principal aí para prestar nossa redação, para prestar nosso Enem. Fechou? Então vamos lá. Opa, calma aí que deu ruim aqui. Foi. Então, né, nós temos aí também a tabela de notas. Então, nós temos aí uma tabela que vai nos orientar, né, a base das notas aí dessa competência. Então, se você fugiu completamente do tema, tá? Então, você não falou nada sobre referente àquele assunto. Então, não é só uma fuga ao tema, é uma fuga, né, geral ao assunto que estava sendo tratado ali. Se você realmente não escreveu sobre aquilo que estava sendo pedido, ou você não fez um texto na estrutura dissertativa. Cheguei lá na hora do Enem, tô nervosa, não sei como escrevo uma dissertação, eu não lembro o tema, eu fiz uma receita de bolo de cenoura. Então você fugiu do seu tema e você não seguiu a estrutura de um texto dissertativo, tá? Então você vai zerar. Por quê? Porque você não atendeu nenhuma dos dois pedidos para a competência 2, fechou? Então você fugiu do seu tema e você fugiu aí da estrutura que pede uma dissertação, tá? Só assim para você conseguir zerar essa competência, beleza? 40 pontos se você apresenta o assunto, mas tangencia o tema, tá? Então você escreveu sobre o assunto, mas você fugiu em alguns, né? Você não escreveu literalmente sobre o tema pedido, você só escreveu sobre o assunto. Então você tangenciou, beleza? Esse é o termo que a gente vai usar. A gente nos próximos slides vai ver um pouquinho da diferença entre tema, assunto, o que seria esse tangenciamento, o que seria a fuga, beleza? 120 pontos se você desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível. Então, a gente para aí. 120 pontos a gente resume em usei do senso comum. Então, o Enem, ele nos cobra não utilizar do senso comum. Ele nos cobra de utilizar aí um conhecimento maior. O que seria esse senso comum? Aquilo que é de todo mundo já tem esse senso, todo mundo, né, pensa da mesma maneira, né? Então, eu não desenvolvi aquilo, eu fui muito comum, eu falei muito pelo que as pessoas já dizem, então, eu utilizei aí desse senso comum, beleza? Isso eu não posso dentro de uma redação. Eu tenho que, né, explorar mais os temas. Eu preciso realmente demonstrar que eu tenho conhecimento daquilo que eu estou argumentando. 160 pontos se você desenvolve o tema por meio da argumentação consistente, apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Então, se você desenvolve bem, né, se você conhece ali do tema, você não demonstrou muito um repertório sociocultural, você não demonstrou muito conhecimento, mas você tentou ali. Você demonstrou, né, você utilizou dos textos de apoio, porque era um assunto que você não conhecia, então você se apoiou nos textos motivadores, né? E aí no seu texto você desenvolve, mas você não colocou ali tanto conhecimento. Então fica ali, né, no mediano ali. Então o que ele vai fazer? Vai te dar um 120, porque você não fugiu, você tratou do assunto, mas você não se aprofundou. E aí para você ganhar o 200 nessa competência, você deve se aprofundar no tema. Você deve ali, né, realmente estudar aquele tema, se aprofundar naquilo, tá? Então, você conseguiu 200 aí, você precisa ter um repertório de conhecimento muito grande. Você precisa ter ali, né, assunto para tratar no seu texto. E aí você garante seu 200, beleza? Então, a gente vai diferenciar um pouquinho aí de tema e assunto. O que seria assunto? Assunto é a parte mais ampla. Então, eu passei um tema ali, né, por exemplo, a violência, como que é? A insistência da violência contra a mulher dentro do Brasil, tá? Esse foi o tema, um dos temas do Enem. Então, o que seria o assunto aí? O assunto geral. O assunto geral seria, né, a violência contra a mulher. Se eu escrevi meu texto ali dentro do assunto geral, mas eu não tratei do tema, porque o tema ele vai delimitar o assunto discutido, né? Qual que seria o tema dessa redação? A insistência
da violência contra a mulher. Então eu tenho que sempre focar ali no meu tema bem delimitadinho, tá? Então o assunto geral seria violência contra a mulher e o meu tema seria a insistência da violência contra a mulher. Então é uma interpretação de texto muito grande. Eu preciso, né, ler aquele tema e considerar o que o tema está me pedindo, né? O que aquele tema quer de mim, me cobra, tá? Então eu escrevi ali só sobre a violência contra a mulher, né? Entrei muitas vezes ali num feminismo, falei um pouco, falei bastante ali sobre o machismo. Eu tô no meu assunto, mas eu não tô dentro do meu tema, tá? Isso seria chamado, né, de tangenciamento. Então, quando eu faço uma abordagem parcial, eu não trato ali do meu tema específico, eu trato do assunto no geral. Eu tangenciei meu tema, né? É isso, galera. O tangenciamento, ele é isso. É você tratar do assunto, mas não do tema em específico, né? Para eu ter um tema bem tratado, eu preciso tratar do que o tema me pede especificamente. Então, nesse caso, a insistência da violência contra a mulher, beleza? Isso é tangencial ao tema, quando eu falo do assunto, mas não do tema. E fuga ao tema é quando eu não me apego nem ao assunto, é aquilo que nós tratamos. Então, o tema seria a insistência da violência contra a mulher no Brasil, e aí eu tô lá escrevendo, mas não consigo tratar desse assunto, vou mudar aqui, vou falar da minha vizinha que caiu na rua, tá? Então eu fugi completamente do assunto, eu fugi completamente do tema. Isso seria uma fuga total, beleza? Então, fuga é quando eu fujo do assunto. Tangenciamento, quando eu não me apego ao tema, eu me apego só ao assunto. Gente, isso pega bastante, viu? Isso, sinceramente, eu acho que é uma das coisas que mais pega aí nessa competência 2. Esse tangenciamento. A gente tem que tomar cuidado. Sempre treinar aí essa interpretação de texto para conseguir verdadeiramente, né, escrever sobre o tema pedido. Então, sempre leia o tema mais de uma vez. Não leia só uma vez e vai escrever. Sempre leia uma vez, releia, para você conseguir, né, abordar o tema pedido, para a gente não cair nesse senso comum, muito menos fugir do nosso assunto, né? E não tangenciar. Então vamos lá. Tá, beleza. Vi tudo isso. E agora o que eu preciso melhorar, tá? Então eu vi lá, eu vou treinar nas minhas redações e a Letícia, né, que está corrigindo as nossas redações, está falando para mim que eu fugi muito do tema. Então eu preciso focar ali no meu foco temático, beleza? Então eu preciso interpretar ali os temas passados, estudar aquilo, né, ver, reler, fazer o que eu te falei aí antes e escrever sobre o foco temático. Então eu foco nisso. Fechou? Fugir do senso comum. Eu não sei, Bárbara, né, argumentar, eu tô sempre no senso comum. Isso, gente, a gente se apega também, ó, a boa seleção de conteúdo. O que a gente faz, né, para fugir desse senso comum? Você pega nisso aqui, ó, livro, então a gente precisa ler, né, pra gente fugir desse senso comum, nós precisamos ler. Então, o que a gente faz? A gente tem bastante artigos, nós temos bastante notícias, jornais, livros. Como que eu consigo, né, conteúdos? A gente precisa buscar estes conteúdos, né? Então, basicamente é isso. Interpretação de texto, né? Sempre essencial para a vida. Interpretação de texto é a chave da vida, eu costumo dizer para os meus alunos. E é isso, né? Interpretação de texto é você aprender a ler um texto e destrinchar ele. Aprender a tirar diversas informações. Eu recomendo vocês estudarem um pouquinho aí de análise do discurso. A análise do discurso é uma ciência que nos ajuda a interpretar. É uma ciência que nos ajuda ali, né, a adentrar no tema, né, a pragmática, a análise do discurso. Então, dê uma lida nos artigos sobre isso, né? Busque alguns vídeos no YouTube sobre isso, sobre como interpretar textos, se você vê que essa, né, é a sua maior dificuldade. Na verdade, estude sobre interpretação de texto no geral, sendo dificuldade ou não. A interpretação de texto é uma chave da vida. Nós não usaremos ela só na língua portuguesa. Ela é basicamente mais de 80% da prova do Enem. Então, é necessário nós sabermos interpretar texto, é necessário a gente identificar, né, ironia, é necessário que nós possamos saber se uma questão tem pegadinha ou não. E isso só será possível com interpretação de texto. Então, é uma ciência geral, beleza? Ela tem uma intertextualidade enorme. Ela não serve só para a língua portuguesa, nem só para inglês, nem só para ciências humanas, mas ela também serve para ciências exatas e biológicas, tá? Então, a gente deve se apegar, sim, à interpretação de texto. Você viu no que você precisa melhorar?
né? O que a gente faz, né? Como que eu aumento esse meu repertório de conhecimento? Não, então mantenha-se sempre informado, leia muito, acompanhe os jornais, pesquise. Então, eu falei, né, no último vídeo, eu retomo a falar, a curiosidade é que nos leva às notas altas. Então, seja curioso, pesquise, vá em busca, né? Veja filmes sobre isso, veja documentários. Você está vendo que uma série está muito em alta? Dá uma olhadinha nessa série, vê se você consegue tirar algum conhecimento dela. A gente vive num mundo em que o conhecimento ele está em tudo. O conhecimento está na música, o conhecimento está no cinema, o conhecimento está na TV, tá? Então a gente tem como tirar conhecimento aí de muitas coisas. Então a chave para você aumentar o seu repertório é a curiosidade. Você deve ser curioso, você deve, né, procurar, você deve ler sobre as coisas. É aquele combinado que a gente fez no primeiro vídeo, de todo dia ler uma notícia de um site, uma de outro. Sempre para estar ali antenado no cotidiano, né? Sempre estar ali antenado no que está acontecendo na atualidade. O que será que aconteceu no Brasil no dia de hoje? Você viu o jornal no dia de hoje? Então, se você tivesse que escrever uma redação sobre algo do dia de hoje, você saberia? É aí que tá. Nós precisamos nos antenar. Nós precisamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, beleza? É isso, galera. É assim que a gente aumenta o nosso repertório. É assim que a gente consegue aí atingir uma boa nota. Estudando, pesquisando, sendo curioso. A redação é isso. É escrever sobre algo que eu sei. Tá, Bárbara, o que você me recomenda para eu ler? Cara, leia aí os sociólogos mais atuais. Marilena Chauí, né, jornalista. Incrível o trabalho dela. Quem mais? Vamos ler aí Cortella, Karnal, não sei se você curte muito, mas tem aí para você estudar. Leia Schopenhauer, leia José Saramago, que dá para usar bastante. Rousseau, Marx, até o Príncipe de Maquiavel dá para você tirar bastante coisa. George Orwell, A Revolução dos Bichos, é um livro sensacional. Dá para você tirar bastante coisa. Sempre livros que te levem a estudar algo específico, né? Livros sobre a Segunda Guerra Mundial, estude aí sobre o apartheid, estude um pouco aí sobre intolerância religiosa. Por mais que já tenha sido tema, é importante a gente ter, né, isso, porque vai que o tema seja sobre, como, esqueci, sobre, meu Deus do céu, enfim, estude bastante sobre diversos temas, que acho que é muito importante isso, a gente ter conhecimento de diversas coisas, ter conhecimento aí de diversas áreas diferentes. Estuda sobre biologia, sobre química. É sempre muito importante a gente, né, ter domínio de diversas áreas. Uma pessoa inteligente não é aquela que se apega só em uma área. Uma pessoa inteligente é aquela que abrange o seu conhecimento. É aquela que tem um pouquinho de conhecimento de diversas áreas. Ela tem um repertório muito grande, tá? Então é isso. É a pessoa ser curiosa, é ela ir atrás das coisas, né? É ela saber ali onde aplicar cada conceito. É isso, galera. É assim que você aumenta seu repertório, é assim que você manda bem aí na competência 2. A estrutura de uma dissertação a gente já sabe. Agora a gente precisa colocar conteúdo nela, beleza? Essa é a competência 2. Lembrando vocês que nós temos aí as aulas de redação, que são as minhas aulas, e nós temos os plantões de redação, que eles acontecem aí, né? Vocês devem enviar as redações escritas de segunda e terça, né? A professora Letícia, nós temos aí uma pasta no Drive, que ela prepara um conteúdo ali para vocês trabalharem na redação, ela dá um tema, vocês vão trabalhar aquele tema, ela vai corrigir e vai devolver para vocês de quinta e sexta, beleza? Então mandem para ela, né, as redações de segunda e terça, para ela poder acompanhar o desenvolvimento de vocês. Aqui eu dou o teórico, com ela é o prático, tá? Então é muito importante a gente ter aí essas aulas práticas, essa forçar aí, reforçar a nossa escrita, tá? Então é isto. Então, segunda e terça, mandar o texto para a professora Letícia, não podemos esquecer disso, beleza? Nossa aula de hoje foi isso. Me sigam nas redes sociais para ver foto de eu comendo, que é só o que eu posto. Espero que vocês tenham gostado. O tema 2 ele é muito fácil. Ele é só isso. Ele é mais fácil do que a gente pensa. Um grande beijo.